Vamos lá, a gente complementa essa reportagem do Vladimir Bianchini com a nota oficial da Gaviões da Fiel. Reforçamos o pedido ao Conselho Deliberativo para que apresentem as provas à fiel torcida ou aguardem a conclusão final do inquérito policial para seguir com a tomada de decisão baseada em dados e não em interesses políticos. Lembramos que até o momento não se tem notícia da abertura de processos para punição para membros de gestões anteriores que causaram um rombo nas contas do clube de mais de 2 bilhões de reais, para os quais não faltam suspeitas de má gestão ou indício de ilícitos, causando estranheza à seletividade de critérios. Nossa posição não significa apoio à gestão atual, mas tornar o processo justo. Seguiremos atentos e cobrando essa diretoria por uma gestão responsável e transparente. Fecha aspas, aí a nota oficial da Gaviões da Fiel. É isso, a gente falou bastante sobre o tema ontem, naquele momento de tensão. A gente viu até a escalada da tensão do processo, quando encerramos aqui o Sport Center. E aí a reportagem do Vladimir faz um apanhado de uma história que está longe de terminar, André Kfouri. Muito boa noite para você. Boa noite, Felipe. Gustavo, uma ótima noite a todos. Bom material, muito bom material do Vladimir, resumindo o que aconteceu durante a madrugada, né? Começou no início da noite, se aprofundou no horário e a gente, por intermédio do Vladimir, da nossa equipe lá, conseguiu colocar num material jornalístico completo o que foi que aconteceu e o que está para acontecer também. No final agora, essa tela mostra a manifestação da torcida organizada, a principal torcida organizada do Corinthians, a maior em associados, a maior em tradição, a mais representativa, os Gaviões da Fiel. E eu acho que não é exagero dizer que de tudo o que aconteceu no Corinthians, desde o início da noite de ontem até a publicação dessa nota, a nota é a melhor coisa. Sim. A nota dos Gaviões da Fiel representa o Corinthians de uma maneira muito mais sóbria, transparente, honesta e correta do que tudo o que aconteceu antes. E tudo que tem acontecido nos bastidores políticos, independentemente de você, corintiano que nos assiste, a achar que o presidente Augusto Melo tem que ser afastado ou que não tem. E eu também não concordo pessoalmente com tudo que está na nota dos Gaviões da Fiel, mas a maneira como a torcida organizada principal do Corinthians, a mais representativa entre todas, se manifesta a respeito de um problema sério que o clube está atravessando, foi o melhor posicionamento. O posicionamento dos Gaviões da Fiel é melhor que o do presidente do Conselho, do presidente do Corinthians, todas as pessoas que estavam naquela confusão de ontem, quando a câmera abriu, tinha gente que estava lá para atrapalhar, para botar o dedo na cara, não para colocar um pouco mais de serenidade e um nível de compostura que as pessoas ali não têm. Então é muito triste ver o Corinthians no meio dessa confusão. Aquilo que o Gustavo disse ontem a respeito das pessoas que fazem parte do mundo político corintiano não estarem à altura do que o clube deve ter como representantes, eu concordo plenamente, é muito triste, a parte mais triste é essa. Então, com impeachment, sem, com afastamento ou não, próximo presidente, se acontecer, dizem, né, o placar dos bastidores, que o afastamento do Augusto Melo deve passar no Conselho, mas não deve passar entre os sócios. Isso é a posição hoje. As coisas podem se alterar para um lado e para o outro. Mas a gente critica a torcida organizada, e eu não estou falando só dos Gaviões da Fiel, por causa do tema da violência, da agressividade, de muitas coisas que acontecem que não podem se dar no futebol. E também, por um outro lado, quando a gente diz a nota dos Gaviões da Fiel é a melhor coisa do ponto de vista da representação do Corinthians, entre tudo o que se viu desde ontem, a gente está revendo aí, mostra o nível das coisas também, né? É bastante incômodo ver um clube com a importância do Corinthians passar isso aí para as pessoas, ó. Isso que nós estamos vendo de novo. Ô Zupac, boa noite também para você. Boa. Zupa, cenas lamentáveis, dedo em riste, falta de cédula eleitoral, é um processo que ainda segue. A gente viu o resumo, mas queria que você trouxesse um pouco como é que você viu. A gente sabe o que você pensa do cenário político, o próprio André trouxe agora, e o que você imagina de próximos passos desse caos. Além de toda a bizarrice que a gente viu ontem, essas cenas toscas, né, que não são novidade, se você passear em retrospectiva em momentos importantes políticos do Corinthians, cenas como essa aconteceram. Então, assim, protagonizar cenas
toscas como essa não é privilégio destes políticos atuais do Corinthians, né? Isso é, infelizmente, algo recorrente dentro de uma política muito asfixiada que o Corinthians tem, muito pobre em termos de valores que o Corinthians tem. Quem continua sangrando é o clube. Diante desse processo, já que ele existia, sem entrar no mérito se deveria ser aprovado ou não, mas já que esse processo existe, o quanto antes ele encerrar de uma forma ou de outra, é melhor para o clube. O clube precisa andar de um jeito ou de outro. E com meia votação, né, a gente teve só a votação da admissibilidade ontem, que é uma votação que se explique. Ela é parte do rito, né? Você votar, antes de votar o mérito propriamente dito, você votar se vai ter votação, que é o que teve ontem, né? E sim, ganhou que vai ter votação, isso é parte do rito. Em 2016... ou 17? 16, eu era... Com o Roberto de Andrade? Com o Roberto, eu cobri o Corinthians. Roberto não passou, né? O Roberto sofreu um processo de impeachment e na votação de admissibilidade morreu ali. Então sequer teve a votação do impeachment, porque esse rito é o tradicional da política do Corinthians. Ontem passou, com o Roberto não passou. Mas a gente não sabe quando vai ser a próxima votação, a votação do impeachment de fato. O Tuma falou ontem na saída para os jornalistas que o advogado, a defesa do Augusto Melo disse que em uma semana, durante os próximos 7 dias, ele não poderá, não estará em São Paulo, no Brasil, não sei. Então, nos próximos 7 dias não vai acontecer. Então, a partir de 7 dias, não sabemos se 15, se 10, se 20, quando que vai ter, mas no mínimo uma semana de espera para a votação. E, enquanto isso, o clube continua sangrando, né? O Vlad trouxe informação. O Corinthians tem negociações avançadas com uma empresa para patrocinar os omoplatas aqui perto do ombro. O contrato não foi fechado. Por quê? Porque a empresa quer esperar para ver quem é o presidente, né? E o clube também tem que esperar, né? Então, assim, para além da toda a discussão política sobre a legitimidade ou não do processo, ele ser postergado a cada reunião, o clube continua sangrando. Isso é muito ruim. Em relação à nota da Gaviões, eu entendo todo o sentimento de indignação dos movimentos políticos. Eu só discordo um pouco, embora entenda o sentimento, dessa história de que atos possivelmente corruptos e ilícitos para trás não foram punidos. Isso, hoje, importa menos. Porque vamos partir do princípio que sim, ok? Atos que deveriam ter sido denunciados, julgados, fiscalizados e pessoas punidas ficaram para trás e não aconteceram. Isso não é régua para que não se fiscalize, denuncie, combata e puna quem está agindo agora. Então, assim, isso vale para o Corinthians, vale para o seu clube, isso vale para o Brasil. O que aconteceu para trás poderia ser diferente? Deveria? Sim. Isso não é régua para o que vai acontecer hoje. Não é porque, vamos falar o português mais claro, não é porque alguém roubou lá atrás que, então, já que não puniram lá atrás, então pode roubar hoje, está liberado. Não é assim, né? Não é assim. Então, esse ponto, especificamente, eu discordo da nota, mas estou com o André. A Gaviões é hoje o que o Corinthians tem de mais sério para cuidar, para zelar pelo clube. Isso mostra muito o que é o Corinthians. E quando eu falei ontem sobre não acreditar na força, na oxigenação política do Corinthians para administrar esse clube de uma maneira saudável daqui para frente, e eu só acredito num processo melhor se o Corinthians virar SAF, eu digo isso com muita tristeza, porque um clube do tamanho do Corinthians, do potencial, um clube que gera R$1 bilhão por ano, Corinthians e Flamengo, por exemplo, jamais deveriam precisar virar SAF para poder andar de maneira saudável com as próprias pernas. Mas no Corinthians não há futuro político com essas pessoas. Então, infelizmente, o único futuro que eu vejo para o Corinthians é caso isso acontecesse, uma transformação. O que eu também não acho que vai acontecer. Mas isso mostra a incapacidade política do Corinthians. É uma política asfixiada. O Corinthians está morto politicamente, não tem para onde correr. E ontem foi só mais uma prova disso. Reta final do nosso Sport Center, para a gente falar deste Corinthians, entender toda essa confusão na votação de ontem. Vladimir Bianchini estava lá até tarde, né, Vlad? Vai explicar pra gente, afinal, o que aconteceu. Teve muita confusão, a votação foi adiada, enfim. Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Um beijo pra você, Glaucia. Um abraço pro Donan, pro Calçade, também pros fãs de esportes. Foi uma verdadeira confusão, Glaucia. Começou às 6 horas da tarde, primeiro com a questão da liminar. Teve uma liminar cassada, a princípio iam tentar melar a votação de novo, como aconteceu no dia 2 de dezembro, aí a liminar foi cassada, beleza, vamos começar agora a votação para saber se vai ter a votação de impeachment. No primeiro momento, o Romeu Tuma quis fazer por aclamação. Lembra de escola, chamada escolar? Igualzinho, tipo, quem vai a favor de votar, levanta o braço.
Aí o Augusto não gostou, falou, não vamos fazer assim. Aí teve uma discussão muito forte entre eles, uns 40 minutos de pausa, e aí vamos fazer por cédula de papel, votação de papel. Começou a votação, todo mundo votando, ia lá, escrevia, colocava no papel. No final da votação, faltou cédula. Não tinha cédula suficiente para todos os conselheiros. A votação pausou de novo, eles foram lá, pegaram cédulas, fizeram de novo, terminaram a votação, depois checaram para ver se o número de cédulas batia com o número de votantes. Aí deu 126 sim, para que tivesse a votação do impeachment, contra 114 para que tivesse não. Isso já era 11h30 da noite. Muitos conselheiros... Já era uma prévia, mais ou menos. Exato. Muitos conselheiros vitalícios, mais idosos, o pessoal começou a ir embora. Também começou a rolar um boato de que a polícia não iria dar segurança. Para isso, a polícia negou. Inclusive, a gente teve contato com eles falaram que iam ficar até o final. Mas em todo esse desgaste, um lugar muito quente, eles acabaram adiando a votação para uma data ainda que vai ser definida pelo Conselho. Ainda não está certa essa data. Provavelmente pode ser em fevereiro, mas vai depender de uma série de circunstâncias. E o local também ainda não está definido, porque ontem a gente viu muita confusão. A polícia, ela levou um efetivo mais ou menos de 150 do choque, mais o pessoal do trânsito. Eles fecharam todas as ruas em volta do Parque São Jorge. Mas a gente viu, por exemplo, teve torcedores que invadiram o Parque São Jorge, bateram num conselheiro, teve outros que foram hostilizados, intimidados. Então foi uma situação muito tensa, muito complexa. Agora a gente vai ver o que vai acontecer, porque vai ser marcada a próxima votação, aí começa da parte da explanação do Augusto e do pessoal, vão ter um tempo lá para fazer a explanação e logo em seguida a votação, que aí por maioria simples. Se chegarem 200 conselheiros, 101, o impeachment está aprovado. Aí o Augusto é afastado, assume o vice, que é o Stabile. Aí o presidente do conselho, que é o Romeu Thuma Júnior, tem 5 dias para marcar a eleição, para ir o prazo indefinido, para os sócios votarem se vai ser destituído do cargo ou não. Só para a gente explicar, né, Vlad, esse primeiro momento é com o Conselho apenas votando para aprovar um pleito para que se de fato aconteça o impeachment, e aí essa aprovação leva para a votação dos sócios do clube, que decidem de fato se sai ou não o presidente Augusto Melo. Exato, isso, se não tivesse acontecido, já teria sido barrado logo de cara, não teria nem a votação do impeachment. Se, por exemplo, ontem naquela votação, os conselheiros falassem assim, não queremos... Não vamos abrir esse processo, nem vai para a votação dos sócios. Isso, exatamente. Aí teve toda essa situação que a gente viu. Por exemplo, o Thuma e outros que são da oposição tiveram muito problema para deixar o Parque São Jorge. O Thuma saiu por uma saída meio que secreta ali, com escolta da polícia, por causa de questão de segurança. Saiu pelo Rio Tietê. Quase isso. E aí, Calçade, teve toda essa situação. Para poder fazer entrevista com o Thuma depois, a gente só foi entrevistar ele 2 horas depois, que foi a questão do encerramento de tudo, e num local escondido para que ninguém ficasse sabendo onde a gente estava, e ninguém podia fazer ao vivo, para não demonstrar a localização. E aí a gente conseguiu entrevistar o Thuma lá, os veículos de imprensa. Foi desse jeito, a meia-noite terminou 2h30 da manhã. A gente tem alguns elementos... A gente ria, assim, mas né, é porque... Mas é para chorar, na verdade, né? É uma situação bem complexa. É muito peculiar e assim, a gente tem alguns elementos até na descrição que o Vlad traz pra gente, com muitos detalhes até, né, Calçade? Aí falta cédula, aí dá confusão, aí um põe o dedo na cara do outro, a turma aparta e tal. Já se esperava um clima muito tenso e de confusão, enfim, né, de ambas as partes e tal. Mas algumas outras coisas que vão acontecendo, assim, que... Afinal... Sim, vou falar aqui, eu falo para todo mundo o que eu falo para vocês. O Corinthians, para mim, é muito claro o seguinte: os bons não se aproximam e os piores não soltam, não largam. Com raríssimas exceções. Existem exceções. Mas o que tem de pior está lá dentro, abraçado, não querendo... E eu não estou aqui dizendo não estou aqui me posicionando de um lado ou de outro. O que está sendo feito é o seguinte, e a torcida é quase né, se tem alguém consciente nesse momento, é a torcida, que se manifesta via Gaviões da Fiel, que é a maior, que é uma instituição importante dentro do Corinthians. Não é este ou aquele, o caso Vaidbet é um caso gravíssimo. Então é o seguinte, que era do antigo patrocinador. A polícia está lá trabalhando, da polícia vem a justiça. A hora que você tiver um painel, um panorama claro, quem que
Quem que está sujo na parada? É esse grupo aqui, perfeito. É diretoria? Você vai para o processo de impeachment. Se a diretoria tem responsabilidade ou alguém da diretoria no mal feito, que seja punido por isso. A questão é já ir para possibilidade de impeachment sem saber direito o que aconteceu. Desculpa te interromper, é uma coisa que chama muita atenção, é uma briga de egos, uma briga política, e que o Corinthians parece não está acima de nada disso. Não, né? Então, assim, é uma briga por poder mesmo. Perfeito, e eu acho que até nessa troca do que foi a troca da diretoria de Corinthians, você rompe um grupo que ficou durante muitos anos no clube, né? E quando há essa troca, eu acho que já fica até meio no ar essa coisa dessa possibilidade de tentativa de que esse novo comando não chegasse até o final, enfim. Já vem num ambiente assim. Eu acho que a coisa já começa muito assim. Porque né? E aí traz a história do vai de bet, aí assim, óbvio que foram acontecendo coisas que acabaram alimentando muito isso. Porque o Corinthians tem uma dívida de mais de 2 bilhões de reais e que ela nunca foi preocupação do Conselho. Porque o Conselho Deliberativo deveria, eles são as vozes, né, de proteção do clube, eles são os conselheiros, eles deixaram chegar 2 bilhões e eles começaram a se importar com o Corinthians hoje. Os 2 bilhões até agora está tudo dentro do esquema, né? Não tem problema nenhum. Tal. Agora, o problema é político. É político. Porque é o seguinte, cara, quem tiver que pagar, que pague. Se for com impeachment, se for na polícia, se for julgamento, se for para cadeia, problema deles, eles que paguem. A questão é o envolvimento político. E né, Gláucia, o clube mesmo, a paixão, isso não existe. O que existe é essa sede do poder e do ego de algumas pessoas. Né? Calçade, são duas linhas. Para o Romeu Tuma Júnior, o que ele alega é que pouco, entre aspas, importa o que vai acontecer na questão da polícia. Que o que o Augusto fez, a gestão dele já fez, já viola o estatuto e que já tem condições de ser feito o impeachment. Claro que eles se importam no sentido de quem vai ser punido ou não. Mas o que ele alega é isso, que o Augusto já cometeu atos que violam o regulamento e que podem já gerar impeachment. Já ao lado do Augusto diz exatamente o que você fala. Vamos esperar o inquérito policial, vamos descobrir os culpados pelo caso Vai de Bet, quem que prejudicou o Corinthians. Exato. E a partir daí ver o que vai acontecer. Então são duas situações muito complexas. Inclusive ontem a gente teve uma forte troca de farpas ali entre o Augusto e também o Romeu Tuma Júnior. Vamos ver o que eles falaram, foram palavras bem fortes. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria, um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho. O Corinthians é muito maior que isso tudo, muito maior que esses caras. Eu também tô na linha do Calçade de acho melhor esperar a investigação da polícia, pra, se tem algo concreto, aí agir e punir. Para mim, esse é o caminho. Agora, está muito nicho, não só agora, desde que quebraram a sequência, né, da antiga gestão, né, a oposição toma o poder do Corinthians, a oposição atual, que era a situação, está agindo nos bastidores. Então, ela viu uma brecha, vou atacar. É isso que está acontecendo, é uma briga política, uma briga pelo poder, muita vaidade também envolvida, e querem retomar o controle do clube. Para mim é essa a ideia. E o Corinthians ele fica no segundo plano. Ninguém está preocupado com o Corinthians ali. Pelo menos é a impressão que se passa, porque assim, é até um momento esportivo bom do clube, né? Sim. Diante de um cenário que é muito complicado, o Corinthians conseguiu fazer um baita de um segundo turno. E hoje tem, no campo e bola ali, algo um pouco mais estável, algo um pouco mais... Nação corintiana, a batata do Augusto Melo tá assando, mas isso não promete ficar assim. Vocês viram aí que a Gaviões da Fiel saiu em defesa do presidente, não só a Gaviões da Fiel, como os jogadores também
saíram em defesa do presidente, acusando de golpe, gente. Isso daí, na verdade, não passa de um golpe. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso daí. Eu quero saber a opinião de vocês, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Trago vídeo de notícias aqui do Corinthians todos os dias para vocês. Pessoal, mais uma vez, o que vocês acham dessa questão do Augusto Melo, do impeachment? É extremamente importante que vocês tenham uma opinião e eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todo mundo. Muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. Valeu!